Como eu estava falando para vocês, cara, o nosso tempo agora é muitíssimo curto e nós estamos numa galera e eu estou com a minha voz completamente comprometida. Eu peço a gentileza de que não conversem, tá? Olha só, matemática era a minha pior disciplina e tinha 2 motivos. Primeiro, números não fazem sentido para mim. Segundo motivo, eu tinha um professor que não estava preparado para dar aula. Então, o que eu fazia nas aulas de matemática, por ter que passar mais rápido, era ficar desenhando. E quando eu fiz 13 anos, eu vivi uma situação muito simbólica na minha vida. Eu posso te mostrar uma foto minha de quando eu tinha 13 anos? Você pode passar, Joana, por gentileza? Olha esse filhote de Kurt Cobain que vocês vão ver agora. Mudei muito. Agora, olha só. Ei, galera, lembra do nosso combinado? Olha só, eu vou te falar rapidinho qual era o sonho da Vanessa pequenininha. Meu sonho era um dia ir lá para São Paulo, ficar de frente para o Maurício de Souza e pedir para ele me contratar como desenhista. E teve um dia que eu compartilhei isso na escola e as pessoas riram muito e falaram que eu, no máximo, me tornaria uma mendiga. Eu ganhei muitos apelidos e eu estudei numa escola particular, religiosa, uma das maiores aqui do Joinville. Né? Foi uma escola que, apesar de ser religiosa, foi absurdamente cruel com a minha integridade psicológica e física. E tá a gente conversando. Olha só. Aí, teve um dia que eu comecei a apanhar na escola. E eu cheguei em casa com o ombro direito deslocado. Meus pais perceberam que eu estava machucada e eles pediram para que eu contasse o que estava rolando. Mas eu tenho que ser muito sincera com vocês quanto à relação que eu tinha com meus pais. Não tinha relação. Eles não eram meus amigos. Toda vez que eu compartilhava um problema com meus pais, pai e a mãe piravam. A minha mãe começava a chorar e o pai começava a gritar. E eu tinha muito medo de contar as coisas para eles. Só que nesse dia que eu estava machucada, eu não tinha como esconder. Eu comecei a chorar. E eu falei o seguinte: pai, mãe, eu só tiro 0, sou um imbecil, vou reprovar, me chamaram de mendiga lá na escola, falaram que não vou ser nada, e eu não quero mais ir para a escola. Eu quero que o pai e a mãe me autorizem a largar os estudos. E o que o pai e a mãe fizeram? Minha mãe começou a chorar e o pai começou a gritar, e ele disse: eu vou ter que fazer contigo uma coisa que eu achei que nunca precisaria fazer por um filho. Eu vou ter que te levar contra a tua vontade, contra a minha vontade, numa psicóloga. Aí o pai saiu do quarto, foi para a sala, pegou o telefone e olha a conversa que eu ouvi o pai tendo com a psicóloga. Doutora, eu preciso de uma consulta de emergência para minha filha, porque ela não é normal. A minha filha não para de dar vergonha pra gente. E quando eu ouvi o pai falando isso, eu tomei uma atitude, que é uma história que eu odeio. Eu preferia voltar no tempo e desfazer o que eu fiz, mas não tem como. Então o que eu posso fazer é compartilhar contigo, com a esperança de que tu não repita aquilo que eu fiz. Foi o seguinte: meu pai estava na sala do telefone, a minha mãe estava chorando no meu quarto. Aí eu saí do meu quarto, fui para o quarto dos meus pais e eu lembrei que o meu pai tinha uma coisa escondida na gaveta dele, que era um canivete. Aí eu fui lá e peguei o canivete, saí do quarto, fui pro banheiro, tranquei a porta do banheiro, peguei o canivete, abri, olhei aquela lâmina afiada e
fiz cortes fundos o suficiente para que saísse bastante sangue. E eu queria que essas cicatrizes aqui simbolizassem como eu estava me sentindo por dentro. Era uma forma de me punir. Eu nem sabia que esse negócio de tu se cortar tem nome: automutilação. E tem uma pesquisa que diz que 1 a cada 5 estudantes brasileiros já se cortou de forma proposital. Quando eu comecei a me cortar, eu sempre ficava usando blusas de manga comprida para ninguém me encher o saco. E o pai marcou a tal psicóloga para uns dias depois. E eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu fiquei de frente para uma psicóloga. Eu fiz aquela cara de deboche, cruzei os braços daquele jeito e falei: tu não vai tirar nada de mim? Mas vocês sabem que o psicólogo é um bicho inteligente, né? Ela me desarmou em 5 segundos. Bastou que me tratasse com educação, que era uma coisa que eu não estava acostumada, nem na escola e nem em casa. Ela disse: bem-vinda, Vanessa, bom dia. Se tu permitir, eu vou conversar contigo, mas se tu não quer falar nada, só me diz uma coisa: como é que foi a tua semana? Aí eu tipo: como é que é? E ela repetiu: como é que foi a tua semana? Cara, eu não sei que tipo de bruxaria tinha essa pergunta, mas no momento que ela falou isso, eu comecei a chorar, mostrei meus braços tudo machucado e falei uma das piores coisas que já saíram da minha boca, que foi: eu me odeio. Eu odeio a escola, os professores, a minha família, não tenho amigo, sou um imbecil, só tiro 0, estou quase reprovando. E eu não sei como é que tu acha que tu vai me ajudar. E quando eu falei isso, cara, eu me senti um lixo. E eu comecei a chorar muito. E a psicóloga fez uma das coisas mais bondosas que alguém já fez por mim. Ela me abraçou e disse: chora o quanto tu precisar. E quando eu terminei de chorar, ela disse: se tu permitir, Vanessa, vamos fazer um testezinho na tua cabeça, porque assim, ó, eu estou olhando tuas notas, o teu boletim aqui que teu pai me mandou, e eu sinceramente acho que isso aqui não é culpa tua. Eu fiquei 1 mês frequentando aquele consultório, fazendo testezinhos de cálculo, redação, lógica, desenho, geometria. 1 mês depois, a psicóloga chegou para mim com o resultado e falou: era o que eu imaginava. Tu acabou de ser diagnosticada com DDA, que hoje vocês sabem que é mais conhecido por TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Transtorno de déficit de atenção, queda de atenção, pessoa que perde atenção. Esse é um dos motivos que hoje eu pedi para vocês não conversarem enquanto eu estou falando, porque eu continuo sendo portadora de TDAH. E quando vocês conversam junto comigo, eu esqueço o que eu estou falando, é super comprometedor, tá? Esse é um dos motivos que eu pedi para vocês ficarem em silêncio, e muito obrigada por estarem me respeitando. Aí, eu falei o seguinte para a psicóloga: tá, como é que cura a porcaria desse TDA? E ela disse: não tem cura. Não é uma doença, não se fala em cura. A gente fala em adaptação. Eu vou te ensinar técnicas de concentração e memorização para tuas notas melhorarem. E cara, eu queria ter mais tempo para contar para vocês como é que foi o processo que minhas notas melhoraram, mas o nosso tempo hoje é muito, muito, muito curto. Então eu preciso passar para a parte final do nosso papo, que para mim é a parte mais importante. As minhas notas melhoraram e eu descobri que eu não queria mais ser desenhista, eu descobri que eu queria ser uma escritora. E por isso eu fiz faculdade de jornalismo. Pode passar ali, Joana, por gentileza. Essa sou eu na faculdade, feliz da vida, porque as minhas notas finalmente eram boas. E quando eu me formei em jornalismo, eu fui contratada para trabalhar como repórter da NSC. Trabalhei muitos anos como repórter, depois eu trabalhei como locutora de rádio e depois como redatora numa empresa lá em São Paulo. E quando eu estava com 28 anos,
Vou ter que pedir para passar de novo, desculpa. E quando eu estava com 28 anos, eu tive coragem. Epa, um spoiler! Quando eu estava com 28 anos, a gente precisa passar, Joana. Foi passado muito? Foi. A gente está com spoilerzão, hein? Sorry. E quando eu estava com 28 anos, lancei meu primeiro livro. E esse livro, ele me abriu porta das escolas para começar a fazer palestra. E teve um deles que caiu nas mãos de uma professora de português muito sensível. E ela me disse o seguinte: eu quero que tu palestre para uma turminha de 6ª série que eu tenho aqui. E cara, vocês estão ligados o que é 6ª série, né? Para quem não sabe, a 6ª série, o cara não é nem criança nem adolescente, ele está no meio termo do inferno. E quando eu cheguei para frente daquela 6ª série, eu falei o seguinte: bom dia. Aí teve um moleque aqui na frente que falou o seguinte: bom dia nada, por causa de ti, nós não vamos ter educação física hoje. E a minha vontade era de ser mal educada de volta e falar: por causa de ti que eu não estou dormindo, sua praga. Mas não falei, só pensei. A resposta que eu dei foi baseada em empatia. E você sabe o que é? Que é se colocar no lugar do outro. E a resposta que eu dei foi: eu te entendo. Eu no teu lugar também não ia estar feliz se tirasse a minha educação física. E eu comecei a me conectar com aquele pessoal, contando como é que eu era quando eu tinha a idade deles. E quando terminou a palestra, uma menina sentada naquele canto levantou a mão e falou o seguinte: Vanessa, eu quero te pedir um favor, eu quero conversar contigo em particular. E foi a primeira vez que eu conheci uma estudante que tinha 50 cortes no braço dela. Eu falei: cara, por que você está fazendo isso? E ela disse: eu vou te explicar. A minha mãe me odeia, meu pai está preso, meu padrasto me ameaça dentro de casa, só tiro 0, não tenho amigos, eu tinha o sonho de ser uma psicóloga, não tenho mais. E eu quero que tu, Vanessa, me dê um motivo para eu parar de me cortar. E eu não sabia o que falar. O que eu fiz foi abraçar aquela menina e pedir para ela desabafar comigo. E na semana seguinte, eu voltei naquela escola para palestrar para uma turma que era um ano mais velha, 7ª série. E depois que eu conversei com a 7ª série, uma menina me entregou uma carta e falou o seguinte: lê quando chegar em casa. E a carta dizia o seguinte: Vanessa, eu tenho 13 anos, eu sofro abuso sexual do meu avô há 10 anos, eu engravidei, sofri um aborto na escola, as pessoas viram porque ficou uma mancha de sangue na minha calça, tiraram foto, espalharam as fotos no grupinho de WhatsApp e inventaram apelidos para mim relacionados a essa violência que eu sofri. Vanessa, eu não quero mais ficar aqui. Quem já entendeu o que ela quis dizer com isso? Eu também tinha entendido. E foi por isso que nesse momento eu voltei na escola para tentar conversar com aquela estudante. Eu pedi para a escola chamar aquela menina para conversar comigo. E aquela escola me disse: ah não, Vanessa, a gente não pode, é contra a lei a gente tirar um estudante da aula para ir falar contigo, uma estranha. E outra, Vanessa, essa menininha aí, ó, ela vive mandando um recadinho que quer se matar, mas tu sabe que quem fica avisando, na verdade, não se mata, né? E eu falei: cara, da onde tu tirou isso? Mas tá bom, então vai ser no jeito de vocês, por favor, tomem uma atitude. Alguns dias depois o meu telefone tocou e era um delegado que tinha vindo. E ele disse: Vanessa, aconteceu um suicídio numa escola em que tu palestrou e a gente ficou sabendo que a menina tinha te mandado uma carta. Tu precisa entregar essa carta para nós. E quando eu fui na delegacia, o delegado me explicou que a menina tirou a vida no banheiro da escola. Quem encontrou o corpo foram os colegas. E sabe o que fizeram? Tiraram foto, espalharam no WhatsApp e falaram o seguinte: quem mandou engravidar tinha que se matar porque era uma vagabunda mesmo. 7ª série. Eu entrei em depressão.
quem já entrou em depressão ou conhece pessoas em depressão está ligada que o bagulho é louco. E eu resolvi que eu queria voltar a palestrar para evitar que outras pessoas chegassem no fim que aquela menina teve. Eu resolvi que eu queria lançar uma história em quadrinhos chamada A Menina Distraída, para contar um pouquinho do que eu vivi e incentivar as pessoas a buscarem ajuda. Só que, cara, era muito caro para lançar minha história em quadrinhos, então eu tive que fazer uma vaquinha. Eu pedia 5 pila para as pessoas e, em troca, eu dava para elas um adesivo da Menina Distraída, que era esse aqui, ó, o idêntico a esse. Eu dizia, quem me doar 5 pila ou mais, eu vou te dar um adesivo como agradecimento. E a galera começou a doar, e a minha história, você já sabe onde foi parar. Eu comecei a palestrar o Brasil inteiro. Pode passar, Joana, por favor. Vocês já têm spoiler? A minha história foi parar na Fátima Bernardes. Eu contei para o Brasil inteiro um pouquinho de o que aconteceu comigo. E logo depois eu lancei A Menina Distraída, pode passar, que se eu não me engano, tem um exemplar na biblioteca dessa escola. E teve um exemplar da Menina Distraída que foi parar nas mãos de alguém que eu jamais imaginei. Pode passar, Joana, por favor. Posso mesmo? Essa sou eu, indo beijar a boca do Maurício de Souza. Aí, nesse momento eu estou falando para ele o seguinte: eu quero te dar meu livro de presente. E ele disse, não, mas eu já tenho aqui, Vanessa. Você consegue passar? Ele disse, eu já tenho aqui. Pode passar de novo. Aí eu falei, então, Maurício de Souza, posso tirar uma foto contigo? Porque assim, ó, eu sei que eu já tenho 30 e poucos anos, mas eu ainda estou procurando pelo orgulho dos meus pais. Podemos tirar uma foto? E ele falou, claro, Vanessa, vem aqui. Vamos tirar uma foto. Aí tu vai fazer o seguinte, Vanessa. Tu vai pegar essa foto, tu vai mandar para os teus pais, agora, e tu vai dizer, pai e mãe, o Maurício de Souza quer me contratar para trabalhar com ele. E é por isso que eu estou com aquela cara de quem teve um derrame. E eu perguntei como é que é trabalhar, como é que eu vou fazer isso? E ele disse, eu quero te contratar como roteirista, simples assim. Aí eu peguei meu celular, que estava no bolsinho ali do lado da mochila, liguei para meus pais e falei, pai e mãe, vocês não vão acreditar. Eu estou na frente do Maurício de Souza e ele quer me contratar. Sabe o que meus pais fizeram? Minha mãe começou a chorar, o pai começou a gritar. E eu falei, calma! E o pai disse, minha filha, eu sei que um dia eu tive vergonha de ti, mas hoje o que eu sinto é orgulho. E cara, foi uma das melhores coisas que eu já ouvi na minha vida. E assim, ó, eu quero te contar que eu estou completando, esse mês, se eu não me engano, 12 anos de palestra. Mas eu nunca paro de me surpreender com as histórias que eu ouço. E eu quero te contar bem rapidinho, antes de se despedir, 2 histórias que eu ouvi essa semana. A primeira, cara, o bagulho é louco. Eu estou sendo bem malvada com vocês, olha só. A primeira história foi uma moça de 24 anos que me disse o seguinte, Vanessa, eu tenho uma filha de 10 anos e ela, além de ser minha filha, ela é minha irmã. Vocês já entenderam, né? E eu perguntei o seguinte, teu pai está preso? E ela sabia essa calma. E a segunda história foi que eu ouvi ontem de manhã, de uma moça me dizendo que ela e a irmã, desde pequenininha, estavam sofrendo abuso pelo padrasto, cara, da pessoa que a mãe dela botou dentro de casa. E o cara também tá livre. E assim, ó, cara, vocês são adultos, não estou conversando com criança. Eu preciso muito que as pessoas comecem a falar o que está rolando, porque dentro de vocês, porque assim, ó, existe uma estimativa que diz que 1 a cada 5 estudantes brasileiros já sofreu violência sexual dentro da própria casa. Isso significa que só aqui, ó, dentro desse auditório, tem uma galera que sofreu violência dentro de casa. E sabe quantos % dessas pessoas têm coragem de denunciar, de falar?
Meu Deus, é menos de 10%. Então, assim, eu preciso que vocês me ajudem muito a divulgar que as pessoas têm que falar dos seus problemas, têm que denunciar, e elas têm que ser validadas no que elas estão contando. Tá? Esse é um dos motivos que eu gravei que este ano é meu último ano de palestra. Eu estou fazendo uma nova vaquinha para relançar a Menina Distraída. Eu estou arrecadando 5 pila para relançar, depois eu vou te mostrar se quiser me ajudar. Mas esse é meu último ano, porque a partir do ano que vem eu quero trabalhar de forma mais efetiva para ajudar as pessoas. Não que a palestra não seja efetiva, porque eu acho que é. Mas eu estou com outro sonho que eu vou colocar em prática a partir do ano que vem. Tá? Gente, olha só. Joana, pode passar, por favor? Só para te explicar, tá? Esse é o meu Instagram. Vocês estão com o celular aí? Se alguém quiser escanear. Só para vocês saberem. Eu sei que vocês vão perguntar. A proposta do Maurício de Souza era para que eu me mudasse para São Paulo. E o salário que ele ia pagar, cara, foi uma coisa assim que quando ele me falou, eu pensei, não rola. Não rola morar em São Paulo com esse valor. E eu falei, Maurício de Souza, muito obrigada, mas por enquanto não rola. E ele disse, se tu mudar de ideia, as portas estão abertas. E hoje eu olho para trás e eu penso que foi a melhor coisa que eu fiz, porque logo depois já veio a pandemia e ele fechou o estúdio. Agora imagina eu sozinha em São Paulo, sem emprego. Não ia rolar. Então eu lancei outros livros e hoje eu me encontro aqui, talvez, fazendo essa despedida de vocês. Tá? Galera, eu sei que tem pessoas aqui que estão com depressão, tem pessoas que se cortam, que estão sofrendo violência às vezes em casa e que já flertaram com ideias suicidas. E eu quero te pedir o seguinte: tu tem que dar mais uma chance para a vida, cara. As coisas vão melhorar. Eu preciso só que tu peça ajuda. A tua cura vai começar quando tu abrir a boca e falar, cara, me ajuda a tomar uma decisão. Tu precisa ir naquele teu adulto de confiança e dizer, cara, me ajuda a fazer uma terapia, a procurar um médico, porque eu não estou legal. Eu estou vendo pessoas nesse momento aqui nessa plateia que estão precisando de ajuda e eu peço, cara, se tu quiser conversar comigo, eu fico aqui mais um pouquinho. Fala com alguém. Se tu não consegue falar, escreva, peça ajuda. Os adultos vão tentar se mexer, pelo menos os que são responsáveis vão se mexer para te ajudar. Tá, gente? Então, assim, essa aqui, o que a gente conversou hoje não foi a minha palestra tradicional. Eu tive que fazer um pouquinho mais curta, porque o nosso tempo estava muito curto. Mas eu peço, assim, para vocês levarem para casa isso que a gente conversou. Você pode passar, Joana, por favor.